Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos internautas que nos assistem. Hoje, então, nós vamos ter como tema da palestra a transição planetária, porque nós estamos num momento tão conturbado, tantas coisas acontecendo, que a todo momento as pessoas vêm perguntar sobre a visão espiritual. Que momento é esse que nós estamos atravessando, né, aqui na Terra? E aí nós temos que nos remeter ao livro chamado Caminho da Luz, que é um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, um livro que foi psicografado em 1937, e ele foi publicado em 1938. Então, assim, é um livro que já é um pouco antigo, mas que traz assim conhecimentos que até hoje, né, ao nós debruçarmos para estudar, nós ficamos surpreendidos com tamanhos os detalhes, a precisão das informações e até por relatos científicos que a própria ciência terrena ela foi vir depois praticamente 50 anos depois de que esse livro foi psicografado, que ela veio confirmar através de estudos astronômicos, como, por exemplo, a existência da constelação de Capra, ou seja, da constelação a qual nós chamamos de Capela, que é uma constelação que ela se situa a 42 anos-luz de distância da Terra. Então, para a gente pensar que a velocidade da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo, para a luz sair do Sol até chegar aqui a gente, então vamos imaginar 42 anos-luz a distância que essa constelação ela está da Terra, né? E isso já vem comprovar para nós que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele não teria criado todo esse universo para simplesmente ter a Terra povoada, habitada. Não é? Seria até irracional nós pensarmos de um ser de dotada inteligência, como Deus, para fazer um universo deste tamanho, para somente a Terra ser habitada. Então, os próprios estudos astronômicos, eles vão vir cerca de 50 anos depois da psicografia deste livro, confirmar o que lá já tinha sido citado, a existência desta constelação, né, que, a primeiro momento, a astronomia terrena deu o nome de Capra, e depois ficou conhecida como Capela. E que nós temos um outro livro também, que é muito bacana, que é chamado de Exilados de Capela, que vai nos trazer uma compreensão muito grande o que vem a ser a transição planetária, esse momento que nós estamos vivenciando na Terra, ao qual a Terra também já vivenciou em outro momento, que foi quando ela começou a receber os exilados, ou melhor dizendo, degredados de Capela. Então, Capela, ela é um sistema ao qual ela possui alguns mundos, e sendo um destes mundos, ele, em um momento, ele estava como a Terra se encontra hoje. Estava passando de uma condição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E porque a gente fica sempre pensando também que somente nós estamos aqui para evoluir, mas tudo, incluindo a terra, o reino animal, o reino vegetal, aí todos esses seres, eles estão evoluindo segundo os seus preceitos e as suas condições. E nós estamos evoluindo também. E em constante interação com esse mundo, né, com tudo que há nele, e também o que há nele está em constante interação conosco e evoluindo. Então, a Terra também está evoluindo. Se nós nos remetemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter uma parte que vai falar que nós temos os planos de evolução, ou mundos evolutivos, que vai nos remeter aos mundos primitivos, aos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e angelicais. São 5 categorias de mundos que nós temos neste universo
que está na Via Láctea e que nós já sabemos pelos estudos astronômicos que a Via Láctea ela está inserida em outra, né? E dentro disso nós temos milhares de mundos. Então, é muita prepotência nossa acharmos que nós estamos aqui nesse olhinho azul, né? Que quando a gente vê as fotos dos satélites que eles enviam e vão pesquisar até a órbita de outros mundos, quando eles conseguem registrar a Terra fica um pontinho azul numa imensidão escura, né? Mostra o tamanho que nós somos muito pequeninos e prepotentes, porque nós achamos que tudo isso que foi criado foi só para nós. E Deus criou um universo que está dentro de Via Láctea, que está se desdobrando em outros, com mundos, como, por exemplo, aqui no nosso próprio universo, nós temos mundos que cabem 100 planetas terras dentro dele. Então, a gente pensar assim, não, mas que Deus, que desperdício, né? Ele fez isso tudo vazio, só para nós estarmos aqui e a gente contemplar e saber que existe? De forma alguma. Então, o que nós temos que compreender é que, segundo a nossa condição evolutiva, nós, que ainda necessitamos até reencarnar, ou seja, estar em corpos biológicos, nós podemos estar nesta categoria. Fala assim, tem vidas em outro planeta? Aí, lá no livro dos Espíritos também, eles respondem, não conforme vós conheceis. Porque qual que é o tipo de vida que a gente conhece? Esta aqui reencarnada, biológica, pesada, né? Muito pesada. Os espíritos, quando desencarnam, eles falam que tem a sensação de ter tirado uma veste de chumbo, de tão pesado que é. Então, não como vós conheceis, porque nos outros mundos, nos outros universos, nós temos também seres em processo de evolução, mas em outras condições, né? Então, nós temos que pensar o seguinte, a Terra, quando foi formada, aí lá na Gênese, que é uma das 5 principais obras do kardecismo, na Gênese vai falar, se eu não me engano, capítulo 1 ou 2, como ocorre a formação biológica material da Terra, né? A qual vai falar que ela surge, que aí a ciência vai comprovar, do processo do Big Bang, de expansão de matéria com muita energia condensada e que aqui vai ficando um ambiente que era totalmente inóspito, né? A Terra, a atmosfera era composta principalmente por elementos tóxicos, gasosos, que não dava condições de sobreviver. Os oceanos foram se formando depois das interações químicas, das tempestades eletromagnéticas, das interações entre os elementos, até que também os continentes vão se formando, a Terra vai se expandindo, vai se esfriando, ela precisa da posição da Lua para, pelo efeito gravitacional, fazer com que ela fique contida no seu movimento de translação, e depois, né, ali ao torno do Sol e de rotação, a Lua é muito importante para nós nisso. Lá, no A Caminho da Luz, nos primeiros capítulos eles vão explicar isso. E quem que conduziu todo esse processo? Jesus. Há outra pergunta interessante, que aí o Emmanuel vai responder através do Chico Xavier. Vocês acham que existe da hierarquia de Jesus, somente Ele, dentre todos esses universos que se desdobram dentro um dos outros? Vocês acham que existe só um Jesus? O termo Cristo vem de crístico, que é um nível de espíritos crísticos, espíritos muito evoluídos, aos quais eles atingiram um nível de evolução que a eles é delegada a missão de eles serem tutores de mundos evolutivos. Olha que legal. E aí Jesus é o tutor de qual mundo? Da terrinha danada aqui, não é?
com esse povo que ferve e apronta aqui. Só que aí entra outra questão. Vocês acham que Jesus vai ser o tutor só da terra? Jesus, o Emmanuel mesmo vai trazer lá para o Chico Xavier, que Jesus ele é responsável por 5 mundos evolutivos. 5. Olha o tamanho da dimensão, da capacidade desse ser, da luz, da sabedoria dele. E dentre esses mundos, um mundo é o Capela, que está lá nessa constelação, um desses mundos. Que, à época da transição dos exilados de Capela, do degredo, dos degredados, a gente fala degredo para a gente não falar despejado, né? Que foram os que foram despejados. Ou melhor, se os mundos evolutivos são escolas, porque a nossa verdadeira pátria é aqui. Vocês já conheceram alguém que está aqui eternamente? Todo mundo está aqui de passagem, não está? Da mesma forma, vocês conhecem alguém que está na escola, desde que vocês estudaram até hoje, está lá na mesma série? Não está. Ou vai aprender e andar, ou depois vai chegar um momento que vai ser até expulso da escola, né? Porque vai falar, olha, não tem jeito mais, não. Porque a escola é um local que você vai para obter o conhecimento, o aprendizado, e pronto, depois dali você vai seguir e aí com a sua vida. Da mesma forma, a nossa verdadeira pátria é a espiritual. A nossa casa verdadeira é o mundo espiritual. Aqui nós estamos de passagem. Nós somos espíritos numa experiência humana. Nós não somos humanos numa experiência espiritual. Apesar de ter gente que acha que é isso, né? Acha que ter reencarnado e estar aqui é definitivo. Vive como se aqui fosse o ponto final. E não é. A única certeza que nós temos na vida é a morte. A morte é a única certeza. E por que a gente vive pensando que a gente vai ficar aqui eternamente? Não vai. Por quê? Porque nós estamos aqui matriculados. Nós fomos matriculados nessa escola, que a vaga é muito concorrida. Então, tenho certeza que a maioria de vocês, quando era adolescente, não vou falar hoje, não, né? Algum dia virou para a mãe e falou assim, não pedi para nascer. Não é? Pediu, implorou, porque a vaga aqui é muito concorrida. Praticamente nós tivemos que dormir na fila, na porta da escola, para conseguir a vaga. Não é assim que as mães faziam? Porque só da gente pensar que na orla espiritual da Terra nós temos 21 bilhões de espíritos, e aqui na Terra nós temos 7 bilhões e meio agora, né, encarnados. Então, a concorrência é de 3 para 1. Né? Você vai disputar a vaga aqui, é 3 para 1. E a gente ainda é prepotente nesse ponto. Né? Nós achamos que, ai, nossa, né, o mundo, o universo, a espiritualidade está pegando o boi da gente ter reencarnado. Tá nada, meu filho. Se você não quiser, está cheio de espírito lá na fila, se preparando, doido para vir. Assim como os que desencarnam e caem a ficha de que perdeu tempo, não fez nada, já fica doido para voltar para a fila de novo, né? Para ter outra chance de novo de matricular na escola, reencarnar e evoluir. Então, nós temos que entender isso para nós chegarmos no atual momento que a Terra está vivendo, que ela está passando. E nós entendemos aí. Porque quando a gente fala de transição planetária, aí nós temos que remeter no que aconteceu com os exilados de Capela. Tá? Por quê? Como eu disse, nós estamos evoluindo. A Terra também está evoluindo. Ou seja, os mundos evolutivos também estão evoluindo. A Terra, em outra hora, foi um mundo primitivo.
ela evoluiu para um mundo de provas e expiações. É a mesma coisa de a gente falar assim, olha, a escola aqui do bairro, ela, por determinado período, ela recebia crianças do ensino básico lá, né, da alfabetização. Só que agora eles mudaram, porque a escola tem uma estrutura boa, localização, agora ela não vai oferecer mais esse tipo de ensino. Ela vai passar para o ensino fundamental. Entenderam? Vai evoluindo, não fica nosso bem-querer, vai estar à minha disposição eternamente, não. Aí, nós somos espíritos que estamos alocados na orla espiritual desta escola que é chamada de Terra. E aí, quando a Terra também ela transita, ela vai mudando. Se os alunos são repetentes e ela não oferece mais aquele tipo de ensino, o que vai acontecer com eles? Vão receber a cartinha do pedido de transferência, não é? E é Jesus que dá, né, o pedido de transferência. Para outra escola que vai poder te oferecer, porque, olha, infelizmente aqui não oferece mais. E a Terra, ela está deixando, então, de ser um mundo de provas e expiações e está transitando para um mundo de regeneração. E aí, o que está acontecendo? Os alunos que aqui estão, que são de provas e expiações, nos inclua, que somos repetentes, e tem alguns que estão muito atrasados, estão tendo a oportunidade, nesses últimos instantes, de, olha, vamos esforçar aí para ver se no último minuto sai. Porque se não sair, vocês vão então ter que ser transferidos. E aí nós vamos ser transferidos para onde? Para um outro mundo que está passando de mundo primitivo para provas e expiações. E, assim como nós teremos espíritos que estão já em condição de regeneração, estejam na orla espiritual da Terra, ou esteja na orla espiritual de outros mundos, que começam a vir para cá. Isso é chamado de um fenômeno chamado de emigração e de imigração espiritual. Nós estamos passando por isso. E nesse interim, a própria interação nossa com a Terra e da Terra conosco, ela vai resultando em fenômenos para acelerar o processo. E, dentre isso, podem ocorrer fenômenos climáticos, resultados das nossas más interações de degradação dos ambientes, o surgimento de novos vírus, de novas pandemias, de epidemias, e tudo que tiver direito, né? No script ali. E lá vai mudando. Para nós entendermos, o livro, então, A Caminho da Luz, ele vai nos trazer como ocorreu a vinda dos exilados de Capela, dos degredados de Capela, que é desse sistema que este mundo lá, ele foi então o quê? Passou de provas e expiações para a regeneração. E a galera que estava matriculada lá, que não tinha mais jeito, foi transferida para onde? Para a Terra, aqui. E aí nós vamos remeter à história da Terra, que vocês vão vendo que vai fazendo um paralelo muito bacana. Que quem são esses seres? Tá? Antes da gente falar deles, é interessante que eu citei que Jesus, ele é o patrão espiritual de 5 mundos, não é? Então nós vamos ter um mundo que é chamado de Sírios, que é um mundo que é falado sobre ele lá no livro Renúncia. É muito bacana. Que é um mundo feliz. É um mundo de uma hierarquia bem mais elevada, que está numa outra constelação de Sírios. Tá? Por isso que ele é chamado lá de um mundo feliz. Abaixo dele, nós temos, então, Capela. Capela que se transformou no mundo de regeneração. Abaixo de Capela, nós temos qual? A Terra, que é um mundo de provas e expiações.
Abaixo da Terra, nós temos um mundo que é chamado de Quiron. Quiron. Que, inclusive, ele tem as mesmas características da Terra, mas é 10 vezes maior do que a Terra. E abaixo desse Quiron, Jesus está sendo o condutor da formação de um novo mundo, que será um novo mundo primitivo. Eu não falei para vocês que tem mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, felizes angelicais? Mas espera aí. Então, se Jesus é o patrono espiritual e ele é patrono de cada um mundo que preenche um nível de evolução, isso não é por acaso, não é? Porque aí eu brinco, eu falo, é como se Jesus fosse o superintendente de ensino que é responsável pelas escolas. E aí ele não conduz toda, vamos transferir a esses alunos para passar para outra, vamos levar esse professor para lá, que lá está precisando, vamos mudar dali para ali, não é? E Jesus está conduzindo esses mundos. Só que a situação da Terra, quando ocorre essa transição espiritual de capela para a Terra, que aí vai estar lá na Bíblia, quando fala de Caim e Abel. Caim e Abel, Caim mata Abel, não é? E tinha um pai. Só que, vocês podem pesquisar, fala assim, aí Caim desce para uma tribo chamada de Nod, na qual ele desposa uma mulher e forma uma família. Mas espera aí, tem uma coisinha que não bateu, não. Se só tinha Caim e Abel e o pai, eram descendentes de Adão e Eva, mas tinha uma tribo lá, onde que veio esse povo? Da onde? Viu que tem uma interrogação? Aí o Emmanuel vai falar assim, a Terra, quando foi formada, pelo mesmo processo que Jesus está fazendo nesse novo mundo primitivo, nela já foram inseridos espíritos no primeiro nível de evolução, bem primitivo. E após, quando passa de primitivo para prova e expiações, os reprovados de capela são trazidos para cá. E aqui eles são distribuídos. Eles são chamados de raça adâmica. Daí na Bíblia, o termo de Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Porque vocês imaginam, vocês estarem num mundo que já está se transformando de regeneração, que é um mundo super bacana. Todo mundo, 99% das pessoas são esclarecidas. Reina a paz absoluta. Chega-se ao ponto desse mundo que ele vai chegar num momento que os espíritos não precisam mais de corpos físicos para lá estarem. Eles já podem estar com o próprio perispírito, que é o corpo do espírito. Tamanha a pureza e elevação. Então, é um paraíso, né, gente? E aí você vai ser transferido para a Terra, que era primitiva, e acabou de se transformar num mundo de provas e expiações, que é um fumo grosso, né? Um trem bravo. Então, foram expulsos do paraíso, não foram? Uma vez um pastor perguntou para o Chico Xavier, mas e aí? Vocês falam de reencarnação? Me explique então, por que na Bíblia está Adão e Eva e que todos nós surgimos, né, somos descendentes dele. Aí o Emmanuel, através do Chico, né, passa para o Chico explicando. A Bíblia, ela é uma linguagem simbólica. Nós não podemos pegar de forma literal o que está na Bíblia, que acontece muitas vezes dos erros de estudo e de interpretação. Assim como Jesus trouxe muitos ensinamentos e nos deixou através de parábolas, que até hoje, muitas delas a gente acha que entendeu, mas eu acredito que não entendeu, porque ele já deixou. As parábolas é uma forma, é um código que somente quando a gente atingir um nível de evolução suficiente para entender, a gente consegue. Olha o tamanho da sabedoria, não é?
Porque espíritos primitivos e ignorantes, se nós chegarmos para eles e der toda a informação, todo o conhecimento, mesmo sendo bom, nas mãos ou no momento errado, ele traz mais mal do que bem. Então, Jesus sabia disso. Gente, eu não preciso falar muito. O pouco que Jesus, um pouco não, né? Para nós, muito. Mas para ele era pouco, ele poderia ter feito muito mais. O que Jesus fez aqui, o povo crucificou ele. Então, imagine se ele tivesse falado claramente as coisas. Tinha destruído a terra, né? Então, o que ele sabe? Vamos dando a conta gotas. Vamos deixar com parábolas. Assim como na Bíblia tem muitos símbolos. Além de que nós temos que lembrar que a Bíblia, ela foi sendo escrita, ela foi sendo codificada por espíritos em um outro momento, em um outro nível de evolução, que foram nos deixando os relatos, de acordo com o nível de evolução deles e a capacidade de compreensão deles. Então, tem muito conhecimento? Sim, isso é inquestionável. Só que nós temos que ter esse raciocínio lógico de remeter à época, às necessidades da época e o nível de evolução da época. Para nós hoje, então, não cabe toda experiência. A gente tem o ditado até que fala que uma civilização que não conhece a sua história, ela é fadada a cometer os mesmos erros. Só que, se nós formos pegar o pé da letra, lá na Bíblia, né, a gente divide entre o Velho e Novo Testamento, tem que aquele que comesse carne de porco era pecador, já está condenado ao inferno. Então, se você for pegando lá, nenhum de nós não entra no céu, não. No céu que eles dizem, né? Não entra, não. Mulher não poderia cortar cabelo. E aí vai várias questões que você vai pensar assim, mas se nós pegarmos os 10 mandamentos que Moisés recebeu no alto da montanha, e que no Pinga Fogo o Chico foi questionado sobre isso, e aí o Chico responde, não seria uma das comprovações mais antigas da mediunidade? Porque nesse momento, se Moisés consegue conversar com Deus, ele estava conversando com um ser espiritual, né? Então, Moisés era um grande médium, né? Que foi, através dali, trouxe os 10 mandamentos. Mas se a gente pegar os 10 mandamentos, tem coisas ali que são básicas para nós hoje, não são? Não matarás, honrar a pai e mãe, não cometer adultério. Coisas mais que para a época, para aquele povo, eles eram ainda tão atrasados, tão primitivos, que precisava de elementos básicos de conduta social, né? Ali de convívio, e que foram sendo educados desde lá. Então, vamos pensar o seguinte, a Terra, então, quando passa de primitivo para provas e expiações, ela recebe os exilados de Capela, que não vieram tudo de uma vez, não, tá? Os últimos capelinos, que assim eles os chamam, eles vieram para a Terra há cerca de 7.000 anos atrás. Ou seja, 5.000 anos antes da vinda de Jesus. Então, ou seja, Jesus veio e depois dele ainda continuou vindo os exilados. Porque a questão foi tão complexa desse povo ser trazido de lá para cá, que Jesus havia, então, ali já prometido que estaria aqui em loco com eles, para tentar ajudar eles. Não é? Porque eles já estavam num nível lá e não conseguiram, vieram para cá, muitos deles se endureceram, se revoltaram. E Jesus, então, falou, olha, até para ajudar, eu vou estar entre vocês. Que aí foi a vinda de Jesus, para tentar impulsionar, estimular e fazer com que esse povo evoluísse. Aí, então, na Bíblia,
quando falamos de Adão e Eva, da expulsão do paraíso, isso se remete à raça adâmica, que foi o termo designado para definir estes espíritos que vieram transferidos para a Terra. Mas a Terra já tinha espíritos aqui, não já? Mas bem mais atrasadinhos, bem mais primitivos? Tinham. E tem uma questão que também lá fala muito bacana, tá? No Caminho da Luz, que ele vai falar que os orientais, os tidos como amarelos, aqui também já estavam. E aí daí a gente vê nos próprios escritos, nos registros históricos, a China milenar, toda a parte do Oriente, que são espíritos vindo de uma outra constelação, que aqui já estavam, e foram exilados também. E vêm os exilados de Capela para cá. E quando aqui eles chegam, eles se subdividem em 4 grandes grupos, que aí nós vamos ter os egípcios, os hebreus, né? Que dos hebreus nós vamos ter ali que vai originar o povo palestino, os judeus, né? Lá a gente vê no Oriente Médio. Eles começaram a reencarnar e ficaram bem ali na Ásia Central, depois se distribuíram para a África, né, norte da África, que a gente vê a população egípcia, os hindus, que vão para a Índia, tá? E os arianos. Então, egípcios, hebreus, arianos e hindus. E eles trazem características de lá que para cá eram super avançadas, porque um ajuda o outro. Como é que é um mundo que acabara de se transformar em provas e expiações, eles já tinham muita experiência de um mundo de provas e expiações que acabara de se transformar em regeneração. Então, eles aqui, mesmo lá sendo os mais atrasados, para aqui, eles já eram os mais avançados. Vamos pensar no povo egípcio. Olha o conhecimento que eles tinham da astronomia, da matemática, da construção, né? Até da irrigação, do plantio, e um conhecimento espiritual também, que o povo egípcio já trazia nato, o conhecimento da reencarnação. E eles têm todos os registros hierógrafos, né, egípcios, que mostram os saudosismos deles do mundo prometido, ou seja, eles tinham na sua essência a intuição, da recordação de onde que eles vieram, que eles queriam retornar. Que hoje a astronomia, né, ela consegue ver o posicionamento das pirâmides, que estão perfeitamente alinhados com algumas constelações. Como que esse povo, nessa época, deu conta de fazer isso? Como? Não tinha nem iPhone, gente. Como que eles davam conta, né? Não tinha computador, não tinha Google, não tinha nada. Não tinha nem calculadora, né? Como que eles deram conta? Só da gente pensar na questão da própria engenharia, de como eles rolavam aqueles blocos daquele tamanho e posicionaram de forma perfeita, que está aí até hoje. O conhecimento religioso deles, que ainda era um pouco contido, apesar deles crerem na reencarnação, eles eram politeístas, né? E ainda acreditavam em deuses híbridos, que eram deuses misturados com humanos, com animais, que aí tem, né, os desenhos com os deuses com cabeça de falcão, de gato, né? Então, nisso, espiritualmente, eles tinham um avanço, mas estavam ainda meio atrasadinhos para algumas coisas, mas já tinham o princípio da reencarnação. Vamos pensar nos hindus, aí vem os hindus. Na questão religiosa, da reencarnação, do mundo espiritual, é um povo que está super avançado. E que as religiões se disseminaram, nasceram do berço lá hindu. A grande maioria das religiões. Só que é um povo que veio exilado de lá porque eles
são muito fechados, muito contidos, e que se discriminam entre si mesmos, e que é uma questão assim muito complicada, que nem Buda, né, nem Gandhi, esses espíritos iluminados que já vieram lá do outro lado, conseguiram intervir. Que vocês sabem a questão das castas que existem entre o povo hindu na Índia, que se dividem pelas castas, e a questão do karma e do dharma, que é você já nasce com um destino traçado e nada pode mudar isso. Por exemplo, tem a história até de uma filha de um rei hindu que foi pegar uma flor na beira de um lago, caiu e começou a morrer afogada. Os criados, né, os empregados, não a salvaram porque era o karma dela morrer daquela forma. Eles não poderiam intervir. Viu? Tem característica avançada, mas ao mesmo tempo atrasada. Então, se você nasce com aquele karma, é imutável. Que isso não tem, né? No kardecismo, nós sabemos muito claramente da questão que nós fazemos os nossos planos reencarnatórios, só que é plano. O livre-arbítrio prevalece. Nós temos escolhas, nós podemos fazer. Agora, e tem o Dharma também, que eles falam que já está traçado aquilo que é bom para você, que você pode ficar de bracinho cruzado, então então eu vou ter um bom cargo, eu vou formar determinada coisa, não preciso esforçar, não, porque se estiver no meu Dharma, fica, né? Então, vocês observam traços assim estranhos. O outro povo que vem são os hebreus, que vão ficar ali na questão do Oriente Médio, Palestina, que é um povo sábio, é um povo que é avançado na questão econômica, avançado na questão de plantio, de produção, e religioso, muito em conflito. Todo mundo sabe como que é o problema lá no Oriente Médio. Por causa de um espaço geográfico, vivem tacando bomba um no outro até hoje. E de lá que surgem também os judeus, o povo que Jesus, então, vem, quando ele vem, ser inserido ali, que é o olho do furacão, não é? Está ali, próximo. Então, a gente vê, né? Já viu os egípcios, os hebreus e hindus, e aí fica o povo ariano. Ariano lembra quem na história? Que a gente já viu o povo ariano. Um ser que apareceu aí que queria uma raça pura. Hitler, né? O povo ariano, que queria uma raça pura. É um povo tecnologicamente, intelectualmente muito avançado, que veio exilado de Capela porque lá provocaram uma guerra nuclear. Nuclear. E que depois, em outro momento, é oportuno a gente falar que Chico Xavier, Emmanuel, tiveram reencarnações em Capela. E tem relatos deles registrarem e estarem indiretamente envolvidos nesse conflito. Que foi o que a Terra quicou para acontecer a Terceira Guerra Mundial, que se sabe muito bem que se ocorrer uma Terceira Guerra Mundial, as grandes chances seriam o quê? Nuclear. A segunda já deu recado quando os Estados Unidos tacou as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, não é? E depois disso, todos os países têm armas nucleares. Tem todos esses tratados, esses acordos, para fazer com que haja o desarmamento nuclear. Mas vocês acreditam que todos os países abriram mão? Lembra do probleminha lá dos Estados Unidos com o Iraque? Porque afirmava que lá ele tinha, né, armas nucleares. Problema que hoje ameaça a Coreia do Norte, a China. Então, nós ficamos nessa ameaça. Que foi até que quando Jesus pediu aos espíritos crísticos, que são espíritos como ele, que estão no universo responsáveis por mundos, por conduzir esses processos aí de evolução, se reuniram na orla do Sol
Jesus pediu uma intervenção para que desse uma moratória para a Terra, porque os Espíritos Cristo já tinham definido que ia resetar aqui. Esse reset aí já era para ter acontecido depois da Segunda Guerra Mundial. E Jesus interviu e falou, não, dá 50 anos de moratória, porque eu vou enviar espíritos mais missionários, vou intervir, vou fazer, porque eu ainda tenho fé nesse povo. Ele tem mais fé na gente do que eu acho que a gente nele, né? E tudo indica que a gente conseguiu atingir essa moratória. E até então, atingida, inicia-se o processo de transição espiritual da Terra. Que, como ocorreu lá de Capela para cá, está acontecendo de cá para Quiron. Quiron, que é o mundo que está se transformando em de provas e expiações. Então, imagina, se aqui é difícil, um mundo que aqui a gente já tem luz elétrica, a gente já tem telefone, nós já temos plantios, tecnologias que nos possibilitam. Eu vou passar no supermercado, eu compro. Para você ir para um mundo como os egípcios, os hebreus, os arianos e os hindus encontraram aqui, totalmente primitivo. Os arianos, cabe a gente ressaltar, eles são um povo que consegue se misturar às raças primitivas que aqui estavam, tá? E delas surge, então, eles são um povo desbravador. Você vê que os hindus ficaram muito restritos lá à Índia, né? Os hebreus, vocês veem que eles ficam ali e ainda continuam brigando. Estão lá no Oriente, estão lá localizados. Os egípcios já terminaram. Os egípcios foram a primeira civilização que conseguiu terminar e eles retornaram para Capela, para o paraíso perdido, porque Capela é o mundo de regeneração e eles, quando tinham atingido a sua evolução aqui, a Terra ainda continuava sendo de prova e expiação. Então, os egípcios já foram. Os arianos, que então se locomoveram na expansão, e a partir deles que foram formando a Europa, tá? A Europa Central, norte da Europa, aí também foram para as Américas, chegando até aqui e encontrando. E a gente vê na história que bate, né, as coisas. Quando a gente vê na história do descobrimento, o Brasil, aqui não existia ninguém? Existia. Não tinha os índios aqui? Ué, mas de onde esse povo veio? Porque eles são lá do resquício do povo primitivo que já tinha vindo para a Terra. E foram misturando, né, e se transformando no que a Terra é hoje. Então, agora, nós estamos nesse processo de imigração e de emigração espiritual, ou seja, a Terra está se transformando, os espíritos que não têm mais jeito já vão ganhar a carta de transferência, Quiron está lá esperando fortemente, tudo novinho, caverna esperando, habitação do tempo da Idade Média, caçar, não tem plantio, não tem tecnologia, e Deus queira que não, né? Mas se a gente chegar lá, nós que seremos os mais evoluídos. Se a gente é o atraso daqui, imagina, então lá nós vamos evoluir. Então, o atraso de lá é uma bomba, né? Que foram como esses povos que aqui chegaram, fizeram com o povo que estava aqui, até a escravidão deles, subjugando eles, né? E aí, eu acho que é melhor a gente não pagar para ver, não é? Eu, quando eu rezo, eu falo com a espiritualidade. Eu falo assim, não, pelo amor de Deus, não deixa eu repetir mais, não. Se eu for para lá, é brincadeira, viu, gente? Mas eu falo, mas aí eu tomo uns puxão de orelha, que eu falo assim, se eu desencarnar e falar que eu vou para Quira, eu não vou, eu vou virar espírito obsessor, vou ficar lá no umbral. Deus perdoa, né? Gente, porque já encarnamos aqui um monte de vezes, esse lugar aqui é bom, mas é difícil. E aí, na hora que chegar lá, falar assim, pode preparar que o aerobus está esperando. Eu não vou, não vou. Estou aproveitando cada segundo aqui, porque eu falei, não, eu vou passar adiante dessa vez. Nem que eu fique aqui na Terra, no seu novo início de regeneração, mas está ótimo. Ou eu fico no plano espiritual, mas porque ir para Quiron, eu acho que vai ser complicado. E a história desses que vieram, que são chamados de raça adâmica, que foram
expulsos do paraíso, né? Servem de aprendizado para nós o que esses povos passaram e ainda passam, né? Porque nós temos ainda resquícios deles aqui. E que nós possamos, assim, então, aproveitar a nossa estada para que nós não ganhamos aí a transferência, mas sim pedido de matrícula numa nova escola, que é a terrinha aqui que a gente está conhecendo, né? Imagina, já vai estar boazinho, um povo mais ameno, então já não é muito desconhecido para a gente, então acho que vai ser mais feliz, né, gente, para a gente aproveitar aí. Então, o que eu teria de trazer para vocês hoje é isso, para a gente refletir. Aí eu desejo uma boa noite aos internautas também e até a próxima.